Qual é, pessoal? Vamos começar mais um programa aí, Qualecast, e hoje nós vamos falar um assunto maravilhoso. É um projeto que está acontecendo em Cantagalo, que é Amando para Salvar. Você já vai saber do que eu estou falando. Para conversar sobre isso, eu estou conversando com um missionário da Igreja Católica, Alex Rosa. Alex Rosa, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Cara, muito obrigado. Alex, ele preparou aqui o FAQ, ele conseguiu correr atrás aí do FAQ, a gente está gravando no FAQ de Cantagalo, então qualquer som que você vê aí, porque é muito pertinho da rua. Meu amigo, fala para mim, como funciona esse projeto? Então, um grupo de amigos, né, que passaram por essa realidade de dependência química, nós nos unimos para tentar tirar outros irmãos da realidade de dependência química. Como a gente passou isso na nossa vida, então a gente compreende mais profundamente as realidades que acontecem com cada um. Né? Quem está de fora geralmente julga muito, né? Acha que é tudo vagabundo, todo mundo é safado, que basta querer, e a gente percebe que não é isso, porque não foi assim com a gente. A gente sabe o tamanho da luta que foi. Então a gente se reuniu, né? Começou ali, Deikian sozinho, depois eu me juntei com ele, agora o Nuto se juntou a gente também. Então a gente junto ali, estamos lutando para tentar resgatar essa galera da dependência química. Nós temos 3 líderes então, que é você, Dequian e o Nuto. Nuto. Um abraço, Dequian e Nuto aí. Geralmente quando você seu nome, a gente manda um abraço isso, lá. Um abraço pra galera aí. E eu vejo lá, e inclusive o que chamou a atenção da gente lá vendo no Facebook, né, que a gente acompanha, não, a gente fala químico, às vezes pensa só em drogas, né? Mas também tem pessoas com problema com alcoolismo lá também. Não, sim. Que é uma droga. É uma droga também, né? Porque por ela ser lícita, cai um pouco menos nesse julgamento. Mas, assim, a experiência que nós temos é que é aquela que prejudica mais. É o álcool. O álcool prejudica muito mais. Né? Porque gera uma série de consequências ruins a questão do alcoolismo. Né? A família sofre muito, porque às vezes o cara se torna violento, tem a questão também do emprego, tudo isso a pessoa vai perdendo. Né? A pessoa que vai se voltando muito para isso, ela perde muita dignidade humana. Né? Vai perdendo até a vontade de viver, né? Ter a vontade de viver, né? A gente passa muito por essa realidade aí. Né? Então, também tem o alcoolismo, tem a dependência química, né? Então, a gente está tratando essas realidades aí. Eu não vou falar o nome, né? Mas eu vejo lá, no mínimo, 5 ali. E desses 5, 3 até cresceu comigo, assim, né? Lá vizinho do bairro, lá de amigo de infância. E são pessoas que tiveram muita dificuldade com o álcool mesmo. Alguns até que vocês resgataram aí, eu vi até sentado em calçadas no centro aqui da cidade, né? Alguns até dormindo ali. Sim. Cara, e aí, como funciona? A pessoa te procura para pedir ajuda, ou vocês que vão lá e resgatam? Como é que funciona isso? Então, aí vai muito de caso a caso, entende, Thiago? Assim, existem casos que a gente procura a pessoa, né? Assim, a gente procura para tentar conversar. Algumas vezes a própria família nos procura. Alguns até falam assim, eu não quero agora não, quando eu quiser eu te procuro. Né? Esses é mais fácil, porque eles acabam sendo sinceros, a sinceridade faz parte muito desse processo. Né? Então tem várias vertentes, tem aquele que procura, tem aquele que a família procura, e tem aqueles que a gente vê que tem uma necessidade, a gente vai até ele, né? E assim, a gente tenta em primeiro momento resgatá-los aqui, entende? Então a gente vai lá, conversa, tenta trazer eles para participar das coisas com a gente, as coisas da igreja, né? Levar num retiro. Muitos conseguem assim. Clínica é o último caso, entende? O último caso. Até porque é doloroso demais, né? Você imagina você ficar num lugar com várias pessoas que você nunca viu. Não é fácil, não é fácil. A clínica não é fácil. Assim como ser preso é difícil, na clínica também você se sente de alguma forma preso também, né? Imagino. Então tem essa dificuldade. Então sempre é o último caso, né? Já aconteceu então de vocês conseguir ajudar a pessoa antes de levar para a clínica? Sim, apenas com a parte espiritual? Sim, acontece. Mas assim, a gente não tem aquele fanatismo, vou usar essa palavra, tipo assim, cara, vai parecer estranho para quem estiver me ouvindo, mas espero terminar para você entender. Que só Deus não basta. Tem vezes que tem pessoas, não, leva lá para a questão espiritual que vai resolver. Não. A gente entende que Deus também criou a ciência, criou a medicina, criou os médicos, os psiquiatras, os psicólogos. Então, tem vezes que é necessário passar por esse processo, sabe? A gente entende que a mão de Deus não está só na oração,
está em outras realidades, entende? Então a gente, quando leva para a clínica, a gente percebe isso, mas quando a gente traz de volta, a gente sabe que tirar a droga cria um grande vazio. Então esse vazio precisa ser preenchido por alguma coisa. Se a gente não preencher com Deus, rapidamente eles voltam para a droga depois. Entende? Eu entendi. Você está dizendo que Deus também capacita o Claro. ser humano, o profissional, Sim, né? sim. Entendi. E essa parte espiritual, são vocês três, né? Você, o Dequém e o Nuto. Você é mais responsável pela essa parte espiritual. Sim. O Alex, ele é missionário, né? Isso. Você é da paróquia aqui de Cantagalo. Como é que é o nome da paróquia aqui? Santuário do Santíssimo Sacramento de Cantagalo. Você chegou a estudar, né? Fala como é que é essa formação. Eu estudei 4 anos, né, lá no seminário para ser padre, me formei em filosofia, né? Hoje estudo teologia fora, e estamos aí nessa luta, né? E aí eu coordeno aqui na paróquia um movimento chamado Pastoral da Sobriedade. Essa pastoral ela foi criada para cuidar do dependente químico. Depois de um tempo se percebeu que essa pastoral tinha que cuidar de todos os pecados que levam ao vício. São vários pecados que levam ao vício. Todo vício ele é prejudicial. Nós fomos criados para a virtude e não para o vício. Virtude, o conceito, né? Virtude é repetição de atos bons. Vício é repetição de atos ruins. E nós fomos criados para atos bons, né? E aí foi criada essa pastoral para cuidar do dependente químico. E aí eu fui no Encontro Nacional da Pastoral de Sobriedade e lá eu pedi autorização para que aqui em Cantagalo eu cuidasse só do dependente químico. Porque eu percebo o seguinte, o dependente químico ele tem uma cabeça um pouco diferente das outras pessoas. Então eu não consigo tratar no mesmo lugar o cara que é dependente em cocaína com o cara que é dependente em celular, por exemplo. O cara que celular? É um vício. É um vício, é verdade. É um vício. O cara que é viciado em álcool, o outro é viciado em Coca-Cola. Eu não consigo tratar dos mesmos vícios juntos, porque a cabeça do dependente químico ela é complicada, ela é complexa. Ele se acha sempre inferior, ele é vitimista, entendeu? E aí, eu costumo dizer isso, tá, Tiago? Isso aqui não é comprovação teológica, mas eu costumo dizer muito que Satanás, ele utiliza a droga com uma segunda intenção. A droga em si ela é um pecado, sim, claro, mas não é o mais grave dos pecados que o dependente químico utiliza. Todo dependente químico se torna mentiroso. A mentira é pior do que a dependência. Todo dependente químico se torna egoísta, invejoso, né? Ou egoísta. Quando eu tenho droga, eu não divido com ninguém. Quando outro tem, eu quero que divida comigo. Tem vários. Então o demônio utiliza a droga para botar um caminhão de droga junto, de pecado junto, né? Então, assim, é necessário a gente ter esse cuidado, né, de estar sempre trabalhando todas as áreas. E essa pastoral ela tem uma questão que, para mim, ela é fantástica, tá? Que é o seguinte. Ela tem 5 frentes de trabalho. Tá? A primeira delas, é a mais importante, é a prevenção. Então, o que é que eu faço? Eu faço palestra nas escolas, né, de prevenção de drogas. Infelizmente, aqui na nossa cidade, poucas escolas aderiram. Tá? Aqui mesmo no centro, só fiz no Zumira e no CIEP, aqui no centro. Fiz no Cantelmo, fiz em Floresta, em São Sebastião do Paraíba e no Elestar Mendes de Euclidelândia. Nas outras cidades, já fui em várias escolas, em outras cidades, né? A segunda frente de trabalho é a intervenção. É você pegar aquele jovem que está começando a entrar no mundo das drogas e você dizer que se ele continuar, onde aquilo vai dar, certo? E aí é o testemunho, né, que a gente tem, nosso próprio e de outras pessoas que a gente viu o que acabou acontecendo. Porque assim, Thiago, aquele cara que você vê sentado ali, bêbado, drogado ali, um dia ele foi no bar e só bebia uma cerveja. Ele não começou já daquele jeito. Teve um dia que ele bebeu só uma cerveja. Então é todo um processo, né? Como eu disse, vício é repetição de atos ruins. A terceira é a recuperação, que é esse trabalho que a gente faz. Que é você ir lá, o cara que já está mesmo entregue, que aquilo já deixou de ser só uma escolha e se tornou um vício. Então, quando se torna um vício, naquele caso é uma doença. Aquela pessoa é adicta. Então é uma doença quando a pessoa não tem mais esse controle, certo? Aí a quarta é quando nós fazemos essa questão de ressocialização, então fazer com que essa pessoa volte para a sociedade. Infelizmente tem muitos preconceitos. Dependendo de como essa pessoa viveu a drogadição na vida dela, o que acaba acontecendo? As pessoas não têm mais confiança. E realmente elas perdem um pouco da dignidade.
Não é fácil você confiar. Jesus era tranquilo, né? Ele escolheu Judas, que sabia que era ladrão, e deixava a bolsa de dinheiro com ele. Porque Jesus confiava que a pessoa podia mudar, mas para a gente que é humano, às vezes é difícil. Então a gente tem que fazer um trabalho com o dependente e com a sociedade. Porque você imagina você passar por esse processo todo e quando você volta, você só passa por humilhação. Então, tudo isso acaba se tornando gatilho para o cara voltar para o mundo das drogas. E a quinta e última é a questão política. A gente conseguir políticas públicas para cuidar dessa realidade. Hoje em Cantagalo a gente não tem isso. Né? Agora que já mudou, posso falar claramente. Né? Eu fui na Câmara Municipal, pedi ajuda para montar em Cantagalo um conselho municipal de prevenção de drogas ou do cuidado com as drogas. E aí eu juntaria várias forças. Eu juntaria aquele que é da igreja evangélica, eu juntaria a questão da saúde, com psicólogos, com médicos, a polícia junto com a gente, o judiciário, o juiz junto com a gente. O juiz hoje já reconhece o nosso serviço, entende? Eles querem nos ajudar nesse processo. Então, você juntando todo mundo, esse trabalho se torna muito mais eficaz. Só que aí falaram para mim que Guga não queria porque gasto de dinheiro, se tiver gasto de dinheiro, ele não queria fazer uma pastoral dessa. Né? Só que a verba desse conselho, ela é federal e estadual, então não teria gasto para o município. É só você ter tudo direitinho que vem a verba de fora. Então, e já existe então isso em outras cidades? Sim, não é uma coisa que você ia criar. Não, já existe. Só ia trazer para Cantagalo. Trazer para Cantagalo, entendeu? Então agora estou nessa esperança, estou muito animado com a política de Cantagalo, né? Que vai mudar agora, né? Então estou bastante confiante. A galera nova que entrou, e aí eu acho muito bacana isso, assim, que eu estou com esperança independente de que lado cada vereador estava. Sabe, entrou vereador que era de Ciro, eu estou confiante no cara, entrou gente que era do Paulão, estou confiante, entrou uma quantidade maior, que era de Manuela, estou confiante. Então eu olho para todos eles e falo assim, cara, eu acho que agora dá para a gente fazer um trabalho bacana. É a minha área. Então, tipo assim, eu não vou chegar lá e vou pedir para consertar a estrada. Não é minha área. Entende? Eu quero cuidar dessa galera, porque assim, eu vejo que em Cantagalo é fácil de resolver. Eu faço umas coisas malucas às vezes, Thiago, que assim, eu saio daqui, vou para outras cidades e vou ficar com morador de rua. Na rua, vou lá, vou dormir com o cara. Entendeu? Vou lá aprender a amar um pouco. Que isso? Vou amar o pobre no próprio pobre, sabe? Olha. E aí, por exemplo, igual lá em Petrópolis, né? Eu já fui lá em Petrópolis uma vez para essa realidade. E lá o que acontece? Lá tem gente que vem de Magé e tem gente que vem do Rio. Então, para o morador de rua, lá em Petrópolis é melhor de conseguir ajuda do que lá embaixo. Então tem muito. Então não é fácil para o prefeito a resolver, porque tem muitos. Aqui não são tantos. Aqui não é difícil de resolver, entende? E você já tem uma galera aí, né? E assim, eu exalto, humanamente falando, mas vejo a graça de Deus num cara igual o Dequian. Que é o cara que, se você ligar agora e falar que tem um cara precisando, ele vai fechar a loja, vai lá, vai pegar o cara, vão ver o que pode fazer, já corre atrás, já liga, já busca. Você já tem um cara que pode fazer. Daqui é um canal de bênção, né? Pô, e ele é disponível, sabe? Ele é disponível, sabe? Eu não sou tanto, porque eu fico pouco em Cantagalo na questão missionária, eu estou sempre viajando, pregando, eu rodo o Brasil inteiro pregando. Então, não tenho essa disponibilidade, mas sempre que estou aqui, a gente se reúne, a gente conversa, a gente partilha, sabe? A gente vê o melhor caminho para cada um, sabe? Tem uns, por exemplo, que vai fazer os exames, sempre que você vai internar alguém, tem vários exames. A gente vai fazer um exame num cara agora, que a gente nem sabe se vai internar ele, mas a gente vai querer saber como é que está a saúde do cara. Entendi. Vamos descobrir como é que a saúde dele está, sabe? A gente já perdeu o irmão, sabe? Teve irmãos que morreram, estavam na clínica e lá ficaram doentes, acabaram morrendo, sabe? Porque dormiam na rua. Então, assim, eu levei para dentro da minha casa, né? Daqui às vezes leva para dentro da casa dele, sabe? Então, assim, porque a gente não tem um lugar, sabe? Já conversei isso com o Manuel, já conversei isso com alguns vereadores, um que foi reeleito, né? Eu vou falar, não tem problema, né? Conversei isso já com o Matheus, conversei com alguns que foram eleitos agora. Alex, o que você acha que a gente poderia fazer? Pô, a gente ter uma casa onde eu pudesse levar esses caras, com café da manhã, com almoço, com janta, com lugar para o cara dormir. Porque às vezes a família não quer mais o cara. Porque acontece também, né, Alex? Não te cortando, o que acontece? O que você falou, a droga, ela abre janela para outros pecados. Um desses é o furto. Sim. Quantas vezes a gente vê, às vezes, um menino bom, honesto e tal, mas que caiu nessa, ele rouba da própria mãe, rouba do próprio pai. Às vezes é violento para que a mãe dê dinheiro. Sim. E não é porque o pai ou a mãe deixou de amar.
É porque, às vezes, é questão de segurança. Sim, claro. Acontece muitos casos. Não estou dizendo Sim. que aqui em Cantagalo tenha acontecido. Você está me entendendo, né? Sim, Porque sim, a gente sim. vê o mundo aí fora, como é que funciona a questão das drogas. Eu acho, se você tivesse um abrigo para isso, né, para acolher, que projeto maravilhoso. E você que vai assumir a prefeitura agora aí, gente, a Câmara, vamos abraçar esse projeto, que deixa bem claro que tudo que o Alex está falando aqui, tá, tem um custo, um gasto, e está cuidando de pessoas que não estão mais trabalhando porque não tem capacidade por causa do seu problema, né? Isso. E vai em clínica particular. A clínica não é do projeto, não é isso, Alex? Isso, tem não. mensalidade? Como é que funciona? Tem mensalidade, a gente paga mensalidade, né? Por causa da quantidade que a gente leva, a gente tem um pequeno desconto, não é muito, mas a gente tem um pequeno desconto, porque a gente precisa pagar todo o medicamento que ele toma lá, é a gente que paga, né? Essa clínica, a pessoa pode continuar fumando, então a gente que paga o cigarro dela, né? Infelizmente, é o vício mais difícil de largar, tá? Deixar claro, assim, o cigarro é o mais difícil de largar. O cigarro? O cigarro é o mais difícil. Tem aquela toda abstinência, né? Não, então lá pode fumar, então a gente que paga esse cigarro, né? Se o cara tiver que ir no médico de repente, é a gente que paga, então a gente precisa sempre estar com dinheiro em caixa, porque se acontecer alguma coisa a gente precisa. E a gente está com a galera lá. A maioria que está lá, eles pagam os próprios custos dele, tá? A gente faz só o intercâmbio, e a própria família tem uma condiçãozinha, ou às vezes o cara está internado lá, ele tem um auxílio do governo, então esse auxílio já ajuda ele. Tem os caras que já são aposentados, ele mesmo paga a questão dele lá. Existem várias situações, às vezes só faz intercâmbio, né? Então tem um custo, né? A gente está todo mês aí batalhando, pedindo ajuda, confiando na misericórdia de Deus, claro, na providência dele. Mas a gente precisa de ajuda, né? A gente fez há pouco tempo agora um baile beneficente, né? Vendendo uma entrada, uma rifazinha ali e tal. A gente conseguiu um bom dinheiro, mas logo em seguida veio uma pancada de lá, foi praticamente o dinheiro todo. Nossa. Entende? Então a gente já está projetando outra já, porque foi uma coisa que deu certo, assim, a gente, né? E assim, a gente não ganha nenhum centavo com isso não, tá? A gente não cobra nada, a gente, né? Inclusive eu fiz voto de pobreza, né? Eu vivo a pobreza total, né? Então, é uma coisa que vem para cá, já vai direto para ele, essa questão financeira nem passa por mim, fica toda com quem que cuida disso, que paga, que busca tal. Então já fica tudo por conta dele, né? Então a gente está aí nessa luta, buscando meios para facilitar o trabalho, né? Porque, por exemplo, essa casa, qual era a minha intenção com essa casa, né? Porque às vezes a família não quer mais saber do cara. E eu não posso julgar essa família porque eu não sei o que essa família passou com aquele cara. Até chegar ao ponto de botar ele na rua. Não, O que foi, né? É igual, por exemplo, é uma coisa que é bom até ter esse espaço aqui, Tiago, porque há poucos dias aconteceu algumas situações que chatearam a gente, porque a gente sabe que a gente vai ser perseguido porque a gente faz isso por Deus, tá? Embora o projeto ele não está literalmente vinculado à igreja, nós somos cristãos. A gente faz isso por amor a Deus. Perfeitamente. Claro. É importante eu ter esse espaço para explicar isso. Primeira coisa que eu vou dizer, claro, nós não somos a favor da internação involuntária. Pegar o cara na marra e levar. Nós não somos a favor disso. Mas a clínica tem esse trabalho também. Que é da clínica. Voluntário ou involuntário, tá? Como eu disse, é muito difícil você de fora julgar um pai ou uma mãe que chega a esse ponto de querer a internação involuntária do filho. Ele já não suporta mais, já não sabe que meio fazer. Às vezes a gente já foi lá, já conversou, já mostrou para ele o quanto é prejudicial a vida que ele está levando, mas ainda assim ele não muda. E aquele pai decide por aquilo. Para ter uma internação involuntária, como qualquer internação, mas é involuntária principalmente, é necessário a assinatura do responsável. Então, eu não consigo pegar você e te internar de forma voluntária sem que seu pai e sua mãe assinem. E as pessoas estão jogando que a gente está começando a forçar as pessoas a irem para lá. Que isso, Entende? Então, assim, aconteceu já na nossa cidade de terem, sim, internações involuntárias, não só na nossa cidade, que a gente está cuidando, que na nossa região a gente acabou se tornando a maior referência, então tem gente de Macu que nos procura, tem gente de Cordeiro que nos procura. É mais esse miolo aqui, Cordeiro, Cantagalo e Macuco aqui, né? De terem internações voluntárias, mas não porque a gente acha que é o melhor caminho, não porque a gente tomou essa decisão, mas foi porque os pais tomaram essa decisão, e sim, a gente faz o caminho, e liga para lá, aí a própria clínica manda
os rapazes que vêm buscar, e os rapazes vêm, busca, leva, tá? Mas a gente não é a favor, mas a gente entende. Só que a mesma coisa, Tiago, o que acaba acontecendo? Por que a gente não é muito a favor da internação involuntária? Porque a esmagadora maioria não resolve. Mas já aconteceu de o cara voltar, entender e voltar bem. Assim como já teve cara que quis ir e voltou e não mudou nada. Então a gente só mostra o caminho, né? A gente não faz milagre. Às vezes o pai, ele tem um pouco disso. Ele me chama lá para conversar com o filho dele, achando que aquela conversa o filho dele vai sair dali e nunca mais vai usar droga. Não, não é assim que funciona. É tudo um processo. É todo um processo. E a gente está falando da clínica particular, tem um telefone que quem está nos assistindo pode ajudar a contribuir com esse projeto? Sim, eu vou pegar aqui, tá? Claro. Que aí eu vou dar já o próprio número. Aí assim, para falar comigo, tá? O telefone é 981 13 31 22. Vou colocar no rodapé aí, ó. Aí vocês podem entrar em contato comigo, tá? Que aí eu vou dar todos os caminhos. Mas se você quiser nos ajudar com qualquer contribuição, qualquer valor para a gente, é bem aceito, tá? Pix 22 992 82 5601, Deiquian Guimarães Barbosa, tá certo? Esse é o Pix que vocês podem nos ajudar, tá certo? Que bacana isso, cara. Ô Alex, eu fico pensando, cara, você está falando da luta do pai e da mãe. Parece, quem que tá olhando por fora, que é uma covardia ou tudo mais. Mas quem mais sofre é os pais, né, cara? Não, sofre. Porque o coração dói muito, cara. Dói muito. É o teu filho. Eu falo porque eu sou pai. Eu tenho 2 dias que eu acho que é o mais fantástico da minha vida. Um foi quando eu tive a notícia da gravidez da minha esposa. E todo aquele processo, cara, até a criança nascer, aquela ansiedade, aquilo tudo. Quando vi, nasceu, tudo mais. E o outro é quando ela me chamou de pai pela primeira vez. Foi a primeira palavra que ela falou. Então, isso eu tenho no coração, isso. Então, é todo um carinho. Quantas noites sem dormir, entende? Quantas noites eu trabalhava no Supertal aqui, né? No supermercado, tô falando aí, depois quiser ajudar nós aí, tô precisando de parceiro. Mas, enfim, trabalhava no Supertal e minha mulher, ela deu pré-eclâmpsia, minha filha nasceu de 7 meses. A minha mulher ficou sequíssima, muito magrinha mesmo, entendeu? Magrinha, mas graças a Deus, amamentando magrinha. Ela mal aguentava segurar minha filha. A gente fazia assim, eu chegava do trabalho, né, por volta de 8 horas, 8h30, tinha dia que tinha descarregamento, mas esse horário aí, e eu ficava até 3 horas da manhã com ela para minha mulher conseguir dormir. Fazia um rodízio. Aí 3 horas ela acordava, porque eu tinha que dormir de 3 às 6, porque eu ia trabalhar no dia seguinte. E isso foi nessa correria. Então, o amor que os pais têm por filho é enorme. E aí ele vai ter que chegar ao ponto de pedir para alguém fazer uma intervenção, mesmo que meu filho não queira, mas eu estou fazendo isso por amor. Sim. Então, antes de você criticar, procure saber o que esse pai, essa mãe está passando em casa ao ponto de fazer isso. Sim, E claro. ele não está querendo fazer isso para se livrar do filho, não. Ele está fazendo isso para ter o filho de volta, né? De volta. Cara, é bonito até a atitude, porque é um desespero, mas aquilo ali é o pai clamando, a mãe clamando. Ô filho, volta para casa, porque isso não é vida para você, não. Esse ano eu tive uma experiência, Tiago, para mim que foi única na minha vida missionária, que foi pregar em um retiro na minha cidade para pais. Eu prego muito para jovens, geralmente os retiros que eu estou são de jovens, embora eu já tenha uma idade um pouco mais avançada, mas eu sou muito querido pelos jovens, pelo jeito de falar, de me comunicar, como eu vivi uma realidade nos 2 extremos, vivi muito Deus, vivi muito o lado de Satanás também, né? Rapidinho, a luz está fazendo assim, ó, é porque Cantagalho e Cordeiro tá uma benção. Falta energia, entra energia, mas por isso que está piscando. Pode continuar. Então, eu tive essa experiência e ali eu tive o acesso a muitos pais que eu ou bebi com ele, ou como eu já fui traficante, então eu vendi droga para o filho dele. Você chegou a ser traficante, cheguei a vender droga. Eu desde moleque eu não cheguei. Chegou a traficar? Cheguei a traficar, cheguei a vender droga, né? Não, assim, uma coisa um pouco mais
não tão aberto assim, mas estava ali, né? Mas cheguei a essa realidade, então eu tive ali uma experiência de pregar para eles. E ali pregando para eles, Thiago, aí vou usar o que você disse aqui. Eu me arrepiei quando você falou suas 2 maiores experiências com o teu filho. E essa pregação que eu fui fazer era para falar sobre os falsos profetas. E ao invés de eu falar dos falsos profetas que vêm de fora, que o mundo oferece, eu falei do falso profeta que você pode se tornar dentro da sua própria casa. Porque como que você... porque assim, muitos pais bebem dentro de casa e eles dizem assim, mas eu tenho controle. Eu bebo um pouquinho, eu não vou jamais dormir na rua. Eu jamais vou estar jogado lá. Tá, mas você não sabe qual vai ser o temperamento do teu filho. Você não sabe qual vai ser a personalidade do teu filho. É outra pessoa. E o teu filho pode, a partir do seu exemplo de beber e não ter o controle que você tem. Então você pode estar se tornando grande. E aí as pessoas falam assim, Alex, então o pai não cuidou bem e agora quer internar? Sim, ele errou lá atrás. O que ele faz agora? Permite que o filho se destrua? Muitas vezes eu sou obrigado a chamar a atenção do pai. Eu vou levar o seu filho, mas você tem que parar com isso dentro de casa. Porque se você não parar com a bebida dentro da sua casa, seu filho vai voltar a beber. Então, assim, o dependente químico de casa se torna um bode expiatório. Todo problema da família é ele. Quando você tira ele, a família percebe que os problemas continuam. Então não tem como você colocar mais a desculpa no outro. Sabe? Então é um choque de realidade para a família também. Sabe? É um choque de realidade para a família. Então a gente tem que fazer um trabalho completo. O nosso trabalho é completo. Eu vou lá, eu vou cuidar do dependente químico, mas eu tenho que muitas vezes cuidar do pai, cuidar da mãe, sabe? Porque eles acabam se tornando crianças também, sabe? Você imagina, Thiago, um pai, eu tenho 39 anos de idade, tá? Vou aqui chutar uma idade, vamos dizer um pai de 50 anos, que teria algo para me ensinar, está me pedindo, pelo amor de Deus, como que eu faço? Eu não sei o que fazer. Então ele está pedindo para alguém que é mais novo do que ele, que provavelmente tem menos experiência de vida do que ele, o que fazer. Então, assim, tem essa questão. E uma coisa que eu falo muito, Thiago, a família é a primeira a sofrer. O dependente químico, ele só começa a sofrer quando ele já está quase chegando no fundo do poço. O tempo todo que ele está bebendo, que ele está no rock, ele acha que é tudo maravilhoso, ele acha que é tudo lindo. Ele tem a ressaca no dia seguinte? Tem. Ele tem aquelas sensações horríveis no dia seguinte da droga? Tem, mas logo depois está usando de novo. O pai não. O pai já começa a sofrer desde quando a primeira vez que ele filho chega bêbado dentro de casa, ele já começa a sofrer. Isso aí é interessante, né, Alex? Você viu os dourados? Eu sempre bebi. Eu comecei a beber, criança, eu sempre bebi. E talvez tenha sido um mau profeta em casa aí, que eu bebia na frente dos filhos também, e sempre fiz isso. Tem vídeos meus ainda aí de piada que eu tô tomando a minha cervejinha, eu fazia isso direto. Mas eu falo uma coisa pra você, ô amigão. O que acontece às vezes, o pai tá falando, tipo assim, meu filho, isso é ruim, isso é ruim. Não é, né? A sensação não é, vamos falar a verdade. Você que está começando, querendo a primeira droga, eu nunca cheguei a usar droga, mas o meu negócio era o álcool. Eu nunca cheguei a usar, mas os meus amigos sempre falaram que a sensação é maravilhosa. Inclusive, quando me ofereceram, falou, rapaz, isso aqui é um êxtase, um prazer, um relaxamento, igual a maconha. Eu tenho amigos meus que são maconheiros mesmo, sabe? Trabalho e tudo, mas são maconheiros. E fala, cara, se eu não relaxar, eu nem durmo. Isso me deixa numa paz. A droga, no começo, é maneiro. O problema é o que ela vai te levar, né, Alex? Sim, sim. O caminho que ela vai te levar, quando o seu corpo passa a depender daquilo, sem aquilo você não consegue viver. O que é isso? Não, exato. Entende? Exato. Acho que é aí que você vai andando. E talvez, eu não sei se é assim, você pode me corrigir se eu estiver errado, vai chegar um momento que um fininho, né, ou um tequinho, que a galera fala, já não é suficiente. Exato. Tu já vai para 2, já vai para 3, não é assim? Exato. E quando tu vê, você vai estar precisando ligar para o Alex. É verdade. Assim, começa no primeiro gole, como você falou. Porque assim, por exemplo, quando eu vou fazer palestra na escola, eu geralmente faço uma pergunta para todos. Tem alguém aqui que tem dúvida que droga faz mal?
Nunca alguém levantou a mão, o senhor tem dúvida? Nunca. Todo mundo tem Todo certeza que faz mundo mal. tem. E aí eu faço a pergunta logo em seguida. Então por que as pessoas usam se elas têm certeza que fazem mal? Então existem várias razões. Eu costumo dizer assim, a primeira e a principal razão, a grande maioria, é porque não tem uma família estruturada. Se tem uma família estruturada, ela causa muitas vezes isso. Mas hoje você tem a questão da curiosidade. Tiago, eu não sei se você já percebeu isso. Na minha época, as pessoas tinham medo e vergonha de falar que usavam droga. Hoje o artista de televisão tirando onda que ele usa. Eu trabalho com stand-up, você sabe disso lá, você fala do meu trabalho lá. Tem muito stand-up, não estou criticando não, amigão, tá? É o seu jeito de fazer, você tem seu público, tudo bem. Mas ele fala tava ali fumando um bequinho, aí não sei o que, ele bota isso como se fosse uma coisa... Tranquila, sabe? E agora o governo também liberou uma quantidade... tem toda uma Me ajuda aí, jogada. governo, me ajuda aí. Tem toda uma realidade. Assim, esse cara que libera jamais vai ter cuidado do dependente químico lá, entendeu? Por exemplo, eu tenho amigos que têm ligação com deputados, né? E eu vou lá e peço, pô, vê se você consegue uma emenda para mim e tal. E para conseguir emenda, você precisava estar vinculado a um conselho que existia, né? Existia um conselho do governo. Só você está cadastrado ali, você conseguia emenda. O governo acabou com isso. Não tem mais esse conselho, entende? Então, assim, que era um conselho só para isso, só para cuidar da questão da saúde pública relacionado a isso. O governo foi lá, acabou com isso. Então, assim, o governo quer cuidar do cara que tem problema? Não quer. Entende? Assim, aí as pessoas falam, tá criticando politicamente. Não, eu sei o que eu lido na ponta. Nós não estamos falando de A ou B, não, tá? Direita, esquerda, não. Estamos falando com o Brasil. Eu sei o que acontece lá na ponta, entendeu? Eu sei que eu lido lá com dependente químico lá no final. Eu não fico dentro de uma sala com ar-condicionado meditando o que é melhor, o que é pior. Não, eu vou lá cuidar do cara, a gente tem que dar banho no cara. Pô. Eu tive que dar banho, marmanjo. Entende? O cara quer comer miojo, aí você faz fazer miojo pro cara que na colherada não come mais. Entende? Teve uma vez, cara, que aconteceu isso, a pessoa me criticou muito. Eu falei, caramba. Assim, aí, tá vendo, Alex? A igreja não cuidou dele, ele foi até para outra religião e tal. Eu falei, minha amada, quem que dava banho nele? Quem que dava comida para ele? Quem que levou ele para a clínica? Aí quando ele veio limpinho, outra igreja foi e pegou. Limpinho todo mundo quer. Limpinho todo mundo quer. Mas se tá em outra igreja, pelo menos amém, né? Não é. Você vai ser uma pessoa digna aí, graças a Não, Deus. exato. Não, isso daí não é um ponto assim, mas assim, quer criticar o nosso trabalho, sabe? A gente vai lá na ponta, né? Mas assim, quando eu vou nessa questão das escolas, né? Sempre que eu vou lá fazer a palestra e tal, eu sempre coloco uma situação seguinte, Thiago, assim, por exemplo, eu tenho 39 anos de idade, né? Os meus amigos hoje estão todos casados, com filhos, né? Com seu carrinho, com seu trabalho. Não conquistei nada, irmão. Sabe, eu falo assim, não conquistei nada. Eu me formei com 25 anos, irmão. Eu repeti 8 vezes. Sabe? E eu achava maneirão que eu fumava maconha todo dia na hora do recreio. Na época eu achava maneirão, não conquistei nada. Hoje, diante da vida que Deus, de todo mal Deus tira um bem, já diz Gênesis 50, versículo 20. Todo mal Deus hoje, graças a Deus, não tenho nada, porque eu sou livre, eu sou um missionário livre. Né? Não tenho apego, não tenho nada. Para mim, a minha esperança está toda voltada para o céu. Mas as pessoas que estão na escola, elas estão em busca de algo. E aí eu sempre pergunto assim, quem tem sonho de ser médico aqui? Quem tem sonho de ser dentista, de ser não sei o quê? E todo mundo tem sonho, toda criança tem sonho. Toda criança tem sonho. Se entrar para o mundo das drogas, não vai realizar nenhum. É impossível. Aí tu vai, você leva o cara para a clínica. Aí quando o cara vem embora, esse cara vai para onde? O cara que está lá hoje não tem uma casa para ir, ele não tem... Não tem. Às vezes tem família, mas a família não, cuidou, mas eu não quero aqui em casa mais não, sabe? Então, o cara perde tudo, sabe? Não tem ganho. A maior recaída, eu acho que ela acontece porque... Não estou falando que você tem que desprezar todo mundo, óbvio. Mas é quando você sai de lá e você continua com seus velhos amigos. Porque você se cuidou. Eles ainda não. Ainda não. Mas você vê se não está tão forte para ajudar eles. Aí se você se juntar, tá entendendo? Não, exato. O tal do álcool perto do fogo queima, entendeu? Não é isso? É o que você falou, o cara tá lutando com o alcoolismo. Ele volta para casa, mas o pai tá bebendo na frente dele. Isso vai despertar nele aquela vontade. Vai despertar. 1 Coríntios 15:33 fala, né? Más companhias corrompem bons costumes. 1 Coríntios 15:33.
Aqui falou qualquer coisa, tá no rodapé. Ó, Tá no rodapé. você vai ver lá. Então, Mas más você companhias... pesquisar se tá isso lá mesmo. Isso. Então, más companhias corrompem bons costumes. Né? Então, assim, você falou algo que é fantástico, irmão. Geralmente, o que eu converso com os meninos aqui? Né? A Pastoral de Sobriedade, inclusive, acontece aqui no FAC, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Aqui que a gente partilha, a gente fala nossas dificuldades, eu falo a minha, o irmão fala dele. Qual dia da semana? Toda quarta-feira, às 20 horas. 20 horas. 20 horas aqui. Que aí eu partilho a minha realidade, o irmão partilha dele, e aí eu vejo como ele venceu a dificuldade dele em algo que eu não sabia vencer, e eu tento fazer aquele processo. Então, a gente tenta fazer isso. Né? Então, eu sempre falo para eles, assim, a gente precisa de alguma forma brindar a nossa mente. O que significa brindar a nossa mente? Brindar no seguinte sentido: a gente tem que romper com tudo que é gatilho para usar droga. Então eu viro para o cara que fala, irmão, não está na hora de namorar ainda. Vamos viver mais em Deus, vamos confiar um pouco mais que o amor de Deus me sacia, vamos estar pleno de Deus. Porque se eu estiver pleno de Deus, o outro que vem, ele não vem para completar, ele vem para somar. Quem completa é Deus. Isso aí. Quem completa é Deus. Então, assim, não namora por enquanto, não. Por que acontece? O cara namora, tem uma briga, droga. Ah, meu irmão, poxa, estou passando dificuldade, tenho que trabalhar. Meu irmão, não está na hora de você ter dinheiro ainda. Qual que é a sua dificuldade? Eu preciso de comer. Pô, vamos correr atrás na cesta básica para você. Ah, preciso de um remédio. Vamos comprar um remédio para você. Qual que é a sua dificuldade? Ah, de vez em quando, pô, os irmãos vão lá comer um lanche. Senta lá e come um lanche e tal, se diverte, bate papo e tal. Mas por quê? Porque ganhou dinheiro. A primeira coisa que faz é isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar um testemunho meu aqui. Para você ver como é que funciona. Eu já estou firme, estou na igreja, mas quem está de pé, cuidado para não cair. Como eu disse, eu fiz voto de pobreza. Então eu tenho muita dificuldade para ter dinheiro. E aí minha mãe nunca tinha ido a Aparecida do Norte, era só minha mãe Aparecida do Norte, e a minha paróquia fez uma excursão para lá. Como é que é o nome da sua mãe? Denair. Denair. Denair, um abraço pro Colecast, tá? Eu conheci muito seu pai, eu era muito amigo do seu pai. Era brinquei fantástico. muito, joguei muita sinuca com seu pai. Papai era fantástico. E aí, R$160. Eu demorei de janeiro até maio para juntar R$160. Para você ver como é que é a vida de quem é missionário e vive a pobreza. Praticamente aí 5 meses para juntar R$160. E aí consegui pagar, paguei à vista. Mas não, pode pagar não, eu vou pagar à vista. Paguei lá para ela para poder ir e tal. E aí meu aniversário era no começo de maio, 3 de maio. Eu era coordenador de um movimento chamado Caminhada de Emaús no Vicariato Norte. O Vicariato Norte começa em Bom Jardim, vai até Itaucara. Então todas as cidades aqui eu que coordenava. E aí a coordenação diocesana me deu R$200 de presente de aniversário. Na hora que eu recebi, já comecei assim, pô, minha mãe vai dia 12 agora para Aparecida, vou comprar 2 galos, compro mais cigarro, o resto eu compro de cerveja dentro de casa, uso, ninguém vai saber de nada. Isso, meu irmão, a cabeça já começou a calcular assim, Thiago. E eu já na igreja, firme, já vivendo a pobreza, vivo a castidade também, entreguei minha vida inteira para Deus, então sou celibatário, aquilo que o padre não pode casar. Então eu, sem ser padre, também não vou poder me casar, também fiz o voto. É mesmo? Sabe? Eu De castidade. Castidade, entendeu? Rapidinho, é porque a gente tenta falar na linguagem da galera entender. Ele não ia fazer uma galinhada, não. 2 galos é 2 quantidades de hipóx que cada um custa R$50. É isso aí. É 2 coisas, 2 drogas que custa R$50 a quantidade. É a quantidade, isso. Eu ia falar trouxinha, mas não é trouxinha que fala. Antigamente falava, hoje em dia nem sei como é. É isso aí. É isso daí. E aí, na hora, minha cabeça já calculou tudo isso. Então, o dinheiro também da minha cabeça era um gatilho. Na mesma hora, eu falei assim, mãe, toma para a senhora gastar lá. Na hora, eu falei, não, calma aí, vigia. Vigiar e orar. O tal da oportunidade faz o ladrão. Exato. E é interessante que na palavra de Deus, a ordem é essa. Vigiar e orar. Não é orar e vigiar. Porque, irmão, eu vou usar uma palavra aqui, vocês me desculpem, mas, por exemplo, se eu estiver lá no puteiro, não vai adiantar rezar mais, irmão. Eu já estou lá no ambiente, então eu tenho que vigiar antes, eu não posso me colocar na situação. Eu estou de fora, não me coloco na situação, e aí oro, Deus me dá força para eu resistir. Então, se eu já estiver lá, estou na mesma hora que, mãe, toma, vai gastar lá, precisa de dinheiro para a senhora, não é sem dinheiro e tal. Então, assim, aquilo que eu ensino para os meninos, eu tenho que estar vivendo. E você, Alex, mesmo com esse tempo todo e fazendo esse trabalho incrível aí, se der mole, tu cai, né? Sim. Porque
o cara que foi dependente químico, ele é uma luta constante. Luta constante, luta constante. Então, tipo assim, Entendi. não paro mais em bar, entendeu? Infelizmente não posso mais andar com meus amigos Citando Cristo aí, né? Se o seu olho faz sua mão pecar, é melhor você arrancar o olho do que... É tipo assim, eu não vou estar lá porque lá vai dar problema. Vai dar problema. Lá vai me despertar um Alex que eu matei. Exato, Tipo exato. assim, E assim, 1 Coríntios 6,12 fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Primeiro? 1 Coríntios 6,12. E aí é interessante essa passagem porque quando fala que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, não está falando de pecado, porque o pecado não é permitido. Pecado nunca é permitido. Verdade. Quando fala tudo me é permitido, mas tudo me convém, está falando de coisas lícitas que podem me levar ao pecado. Então, por exemplo, eu ir no bar, eu peco? Não, sei lá no bar, às vezes vai comprar um chiclete, uma bala e tal, mas eu Dá um oi no amigo. Mas eu, na minha situação, eu acabo pecando. Hoje, se eu pegar um copo de cerveja e segurar na mão, eu já peco. Eu não preciso beber para pecar, porque se um irmão me ver bebendo, ele vai julgar. Mas é esse daí da igreja que pega, que cuida, depois de estar com um copo de cerveja na mão? E a pessoa julga mesmo. Julga. E a palavra de Deus diz, meu irmão, não escandalize esses pequeninos, eles são pequeninos. Pequeninos aqui não está falando de quem é novo, é de quem não tem conhecimento da profundidade da fé. Então, às vezes, o cara é velhão, mas não tem conhecimento de fé. Se ele me ver, ele vai julgar, então eu não posso escandalizá-lo. Então, assim, ir no aniversário é pecado? Não, mas se o dono da boca me chamar para ir no aniversário, eu vou? É complicado. Não vou lá, Entendi. porque eu sei que é complicado, entendeu? Então, tipo assim, eu me recuso a ir à praia, porque senão eu vou pecar pelo olhar. Entende? Eu sou o cara hoje, Thiago, eu não quero mostrar aqui nenhum de que eu sou o arauto da virtude. Não é isso. É porque eu tomei uma decisão de querer ser santo. Eu entreguei minha vida inteira para Deus porque eu quero santidade. Então eu sou o cara hoje que, dependendo como é que a mulher tiver, eu atravesso a rua. Deixa bem claro aí que santo não quer dizer que o camarada vai ser algo celestial, não. Vamos explicar isso. Santo vem do hebraico kadosh, que significa algo separado por Deus. Então, uma pessoa santa, ele é separado por Deus. Como Paulo escreveu lá aos santos de Corinto e tal. Enfim. E olha eu, óbvio. Tá vendo? Eu sou conhecedor também. Mas assim, e aí eu preciso botar isso na cabeça dos meninos. Sim. O tempo todo, sabe? Eu falo para eles aqui, quase todo encontro, porque assim, a pastoral da sobriedade, ela funciona com 12 passos. São 12 passos muito parecidos com os passos do AA e do NA. Tem algumas diferenças porque aqui é religioso. Então, por exemplo, aqui tem um dos últimos passos que é celebrar. Então, celebrar para a gente é ir à Santa Missa. Então, lá no AA não vai ter isso. Entende? Mas muitos passos Aí, todos os passos que eu vou tratando, o primeiro eu trato também. O primeiro passo é admitir. Eu não consigo alcançar o cara que não admite que tem dependência química. O cara que não admite que ele precisa de ajuda... Tipo aquele cara assim, eu largo isso quando eu quiser. Exato, assim, mas ninguém larga, então larga agora. Não, mas eu não quero agora, é só isso. É quando eu quiser. É quando eu quiser. Não precisa nem me atrapalhar, não. Exato. Aí o primeiro passo é admitir. O segundo é entregar. Aí eu falo, vamos admitir e entregar. O terceiro, confiar. Vamos admitir e confiar. Entende? Então todos eu falo, a gente tem que admitir. Então todos os dias eu tenho que admitir minha fraqueza. E aí, quando a gente começa assim, aí chega no 12º passo, volta ao primeiro de novo. Quando eles fazem os 12 passos e voltam no primeiro, eu já começo a trabalhar com ele outras realidades. Fala, meu amado, a gente não está aqui para lutar só contra a dependência química. Dependência química é um dos problemas que nós temos. Tiago, eu demorei muito tempo para vencer a mentira, porque ele tinha virado vício em mim. A mentira? Mentira, mano. Porque você mente o tempo todo, você está indo aonde? Você não pode falar. Quantas vezes foi parado para a polícia? Eu vou falar a verdade para a polícia? Não vou falar. Eu já tive um vício, cara, que se eu não vigiar, eu caio. Eu tô até abrindo aqui, e a galera que me conhece, que gosta do meu trabalho, pode até me olhar com outros olhos, e eu tenho uma crítica aí. Mas como você está falando de você, eu gostaria de falar também. Eu tive um vício muito grande com a pornografia. Uhum. Mas vício mesmo. Isso. Porque quando meu pai comprou um videocassete. Esse problema do videocassete. Entende isso? Quando meu pai e minha mãe não estavam em casa, eu sabia que eles não iam estar em casa, eu e meu outro colega lá, que eu não vou falar o nome, mas um abraço para você, Reinaldo. A gente ia na locadora alugar o vídeo, né? E a locadora era maneiro.
Porque eu fico pensando, você lembra da locadora, óbvio? A sala tá ali. E tinha um quartinho só pra aquilo. O cara que tava na locadora já te olhava com aquele olhar desgramado, olha lá, ué. Aí, pra ir lá ver, cara, entendeu? Aí a gente ficava assistindo aquilo e achava aquilo bacana. Quantas vezes no sábado eu tinha que dormir muito tarde, que eu ficava esperando o tal do Emanuele, que era o tal do Cine Privé. Isso. E tipo assim, não é que eu era viciado em pornografia, na verdade. Eu era viciado em nudez feminina. Tipo assim, eu tinha Playboys, eu tinha, sabe, sexo. Eu era. Então, quando eu comecei a primeira vez a estudar a Bíblia, estudar as coisas, eu comecei a querer ter uma vida melhor. A minha maior dificuldade não foi, irmão, com bebida, não foi com nada. Minha maior dificuldade foi esse vício, entendeu? Porque o cara que é viciado nisso, ele tem dificuldade até de ser fiel à sua esposa. Sim, com certeza. Você sabe disso. Claro. Por quê? Ele é viciado em nudez feminina. Qualquer oportunidade que ele tiver de querer ver, ele vai acabar fazendo. Ele pode amar a mulher de coração. Sim, sim. Mas ele está alimentando uma coisa que está na carne dele. Sim, exato. Então, o que eu faço? O celular é uma desgraça. Desgraça. Porque o celular, ele pode ser uma benção como uma desgraça. Porque se você está sozinho em casa e você está com o celular na sua mão, hoje você não precisa nem de locadora. Não precisa, não. O que você quiser aparece. Hoje está assim. Então, o que eu me policio? Se eu estiver sozinho em casa, eu vou ver um bom filme. Eu vou ler, vou estudar, ou eu vou elaborar, fazer um texto de stand-up. Eu vou ocupar minha mente. Se eu estiver no celular, eu vou fazer jogar um joguinho, fazer alguma coisa. Eu não quero entendeu? Aí se eu for ver um bom filme, que ele seja assim, classificação de 12 anos, 10 anos, para nada me instigar isso. Sim, isso sim. é uma constância. Sim, então sim. hoje, eu falo para você, eu tenho uma sensação de ser liberto disso, graças a Deus. Mas foi muito difícil, né? Sim, isso eu tô te falando assim, de papo, porque eu fiquei 9 anos numa igreja. Depois eu fiquei, acho que 8 anos fora. E agora eu voltei de novo. Então, tipo assim, eu devo ter voltado, deve ter uns 3 meses. Então, 8 com 9, eu tô te falando esses problemas que eu tive há 17 anos atrás. Entende? Sim. Então, eu entendo que você passa, você não quer proporção menor, mas eu entendo. Não. Eu entendo Não, que mas você... não. Não é que ele tá... O Alex, ele não... Vou tentar... Porque, às vezes, a galera critica. Ele não tá tentando ser um cara legalista. Não vou na praia para não ver mulher de biquíni. Não. Ele se conhece. Exatamente. Vou deixar isso claro. Você se conhece. Eu me conheço, eu sei minhas fraquezas. Por exemplo, todo mundo me conhece, sabe que eu bebia bastante mesmo. Mas eu consigo, por exemplo, ir no bar do meu amigo uma cerveja, cumprimentar ele, tomar água com gás, faço tudo. E eu vejo as pessoas beber, não me incomoda. Mas se aquilo me incomodar, sinto muito, mas lá eu não posso ir. É isso que eu entendi. Não, sim. É igual, pô, eu vejo, às vezes, passo na rua, um calor danado, os caras com a cerveja, com o chopp, me dá vontade, me instiga, entende? Quando eu via Tropa de Elite, pô, quando o baiano falava, vou botar platina no seu nariz, meu querido, começava a me dar um suador, me dava vontade. Olha aí. Entendeu? Então, assim, são questões que eu acabei criando uma casca na minha alma. A culpa é minha. Eu fiz com que minha alma tivesse uma inclinação para aquilo. E hoje, para eu vencer aquilo, eu preciso ser muito violento contra mim mesmo. A palavra de Deus diz isso, né? Desde João Batista até o tempo presente, o céu é arrebatado à força e só os violentos vão alcançar o céu. Violento contra o outro, não, violento contra si mesmo. Não tem jeito. Né? E o grande problema que tem nessas duas realidades, por exemplo, tem um grande cientista, não vou lembrar o nome dele, e não vou falar aqui, até está vindo aqui, mas não vou falar para não errar, porque é americano. Mas ele diz o seguinte, que o nosso cérebro, ele funciona, o mecanismo tecnicamente, que acontece no nosso cérebro com a cocaína é o mesmo na pornografia. É mesmo? O mesmo movimento que a nossa cabeça faz quando a gente usa cocaína é o mesmo na pornografia. Aquela sensação. A sensação, a dopamina, aquilo tudo acontece da mesma forma, sabe? Então, assim, e aí é muito interessante, porque assim, tem os 7 pecados capitais, os 7 pecados capitais em si mesmo não são pecados, eles são inclinações, eles são a cabeça, aquilo que move. Então, assim, por exemplo, comer não é pecado, certo? Até porque é uma necessidade humana comer. Se eu não comer, eu morro, correto? Então, a gula é o quê? A gula é a minha inclinação desregrada para o alimento. Ou comer demais ou não ter o controle de evitar alguma coisa. Então, gula não é sempre quando come demais.
Por exemplo, diante de um pudim, se eu não consigo dizer não, eu posso cometer gula. Eu tenho que ter o controle. Ah, sim. Entendeu? Sim. Então não é só comer demais. Se Então... você não conseguir viver mais sem comer o pudim, você tá com um problema. Tipo assim, Exato. não tem que ter um pudim depois do almoço. Tem que ter. Aí você tem um problema. Exatamente. Aí vai cair a mesma coisa luxúria. Assim como a comida está para o meu corpo, a questão do sexo está para a sociedade. Se a sociedade inteira parar de fazer sexo, daqui a 100 anos não tem mais ninguém. Então a sociedade, para viver, é necessária a relação sexual. Né? E um papa da Igreja Católica, chamado São João Paulo II, dizia que o maior prazer que o homem tem é da sexualidade, porque ele se torna participante da obra da criação. Quando você tem relação sexual com tua esposa, quem coloca a alma é Deus. Deus está participando. Naquele momento que a sua filha nasceu, Deus estava ali. Amém. Entende? Então, você se torna participante daquilo ali. A luxúria é uma inclinação desregrada para a questão da sexualidade. Assim como outra para a comida. E aí, como eu disse... Se o maior prazer do homem é o sexo e a droga dá essa sensação, explica muito porque a galera se inclina. Exato. Aí, por exemplo, a droga, ela está dentro da gula. Porque eu tenho um desregramento naquilo que eu consumo. Porque eu preciso consumir algo. A comida e a bebida é a matéria própria da gula. Certo? A comida e a bebida. A droga entra dentro desse processo. O sexo entra dentro da luxúria. Assim como eu disse que a gula não é só comer demais, mas eu não tenho controle no corpo, você não pode, não, vou ver só 5 minutinhos de pornografia que não tem problema. O problema é ficar 1 hora. Não, você não pode nem um pouquinho. Amigo, não é legal, amigo. Não é legal. E, Tiago, o que é louco... Paulo ainda fala assim, aos vivos solteiros que continue assim, mas se não se aguentar, case. Porque é melhor casar do que viver inflamado, né? Exato. Inflamado é excitado, exato. aquela vontade. Não tem controle. Mas então, meu irmão, casa. Porque aí é a bênção. Casar, né? Exato. Tudo direitinho, tudo bonitinho. Aí você vai se satisfazer, sua esposa vai se satisfazer, vai ter um lar feliz. E esse é o plano de Deus, né? Exato. Infelizmente hoje tem tanto divórcio, aí é toda a família estruturada que você falou que dá problema, mas enfim. Não vamos entrar nessa questão. Mas aí, Tiago, a realidade que a gente precisa colocar é o seguinte: assim como na sua época, olha só vamos dizer assim, a guerra que você tinha que travar para conseguir ver um filme pornográfico, irmão. Seu pai e sua mãe não tinham que estar em casa, você tinha que ir lá na locadora, você tinha que estar no lugar, passar pela vergonha do cara te olhar, porque o cara discriminava quando você era menor mesmo. Vai pegar filme pornográfico, ir para casa, ver. Então, era uma guerra. Irmão, mesmo assim o cara vai. O cara vai. Olha. Assim como acontecia com a pornografia, olha o que acontece hoje. Hoje, com 1 hora, um jovem vê mais pornografia que você na sua infância inteira. Pela quantidade, diga assim, a quantidade de coisas, quantidade de filmes diferentes. Ele vê 5 minutos de um, 5 minutos de outro, 2 minutos de outro, 5 minutos de outro, uma quantidade absurda. Assim com a droga. A dificuldade que se tinha para você conseguir droga na minha época de infância, hoje, meu irmão, os caras estão vendendo abertamente na rua. Você não precisa mais, hoje, você subir o morro e todo mundo, você vai subir o Felipe João, deve saber, está acontecendo alguma coisa. O cara é no São José, o cara não é de lá não, o cara está indo buscar. Entende? Hoje o cara está vendendo aqui na praça, aqui, irmão, então todo mundo vende, todo mundo sabe quem vende. Então está muito fácil. Então a quantidade de bombardeio também prejudica isso, né? E o que é mais triste, Thiago, assim, resumindo tudo, infelizmente a gente não consegue mostrar para ele o mal que isso vai acarretar lá na frente, já hoje. Mas isso é com todo pecado. O pecado tem essa característica. No início ele é muito gostoso, ele é muito saboroso, né? Na minha Bíblia tem um versículo, na sua não tem? Você é evangélico, né? Eu sou evangélico. Então na minha Bíblia tem um livro chamado Eclesiástico. Tem Eclesiastes, a gente também tem Eclesiastes, mas tem um Eclesiastes. É que a Bíblia católica, ela tem 7 livros que os evangélicos chamam de apócrifos, né? Eclesiastes é um deles. Isso. Mas tem um versículo que eu acho fantástico, que fala assim: nada mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega a vender a própria alma. Então, assim, irmão, no começo não é bom você ganhar o seu salário, você ter o seu dinheiro. Não, você se pegar esse dinheiro é uma facilidade muito grande. Sim. Muito grande, mano. Então, assim, você vê que esses dois pecados, sexualidade e da droga, eles estão muito atrelados ao corpo. Então eles são um pouco mais fáceis de abandonar. Basta você disciplinar o teu corpo.
Então você fez uma disciplina com o teu corpo. Sim. Isso é uma disciplina. Uma passagem que me ajudou muito, que eu não tenho a memória igual a do Alex onde tá, mas Paulo fala assim: se eu quero fazer o que eu tenho vontade, eu vou contra a lei de Deus que é santa e boa. Mas não é isso? Mas se eu tenho que fazer a vontade de Deus, que é a lei dele, seguir a lei dele, eu tenho que, tipo, renegar o meu desejo da carne. Porque Exato. o que eu quero fazer é ruim perante os olhos de Deus. Então eu tenho que fazer o que eu não quero fazer para agradar a Deus. Não é isso? Exato. Isso. O que está em Romanos, se eu não me engano, mas eu pesquisei Romanos e colocar capítulo 7. Capítulo 7 em Romanos. Capítulo 7 em Romanos. O cara é estudado, rapaz. Não, então assim, é essa luta o tempo todo. Então, quando está atrelado ao corpo, é só você discipliná-lo. Vou também abrir aqui. Eu tinha um vício à pornografia, à masturbação. Eu tinha um vício à masturbação. Como é que eu venci o meu vício à masturbação? Na Igreja Católica existe uma coisa que é confessar os pecados. Essa confissão dos pecados é um sacerdote. Você tem que abertamente falar para ele os seus pecados, você está arrependido. Sim. E ter o propósito de não fazer mais aquilo. Então, você vai lá, se coloca diante do padre, o padre escuta a sua confissão. Para a gente, o padre ele é o próprio Cristo naquele momento ali. Né? Essa é a nossa fé, tá? Não quero aqui bater de frente com nada, não, que aqui não é discussão religiosa. Estou dizendo que é a nossa fé. Fica à vontade, irmão. Como é que eu venci meu pecado? Confessando sempre com o mesmo padre. Porque no começo eu trocava. Eu vinha aqui e confessava, masturbei hoje. E amanhã eu masturbava, eu ia confessava com o outro. Depois eu confessava com o outro. Eu falei, não, vou confessar com o mesmo. Aí eu falei assim, cara, vou ter que ir lá hoje de novo falar com o mesmo padre. Que vergonha, né? Que vergonha. Aí você, não vou cair, porque você tem que falar com ele de novo. E venci assim. Ou seja, eu criei uma disciplina. Que a masturbação, ela talvez seja até pior do que a pornografia, porque você toma banho sozinho, irmão. Exato. Imagine. O Netinho, que é um grande irmão meu, um abraço para você, Netinho, se você chegar a ver esse vídeo. No começo, Netinho fotógrafo. Netinho Peçanha, pô. Isso, pô. Netinho, aquele abraço. Aquele abraço. Netinho, a gente estudou da 5ª série ao 2º ano junto. Ele é fantástico. Ele me ajudou muito no começo da minha caminhada. E ele dizia muito isso para mim. Ele falou assim, Alex, a droga, ela é um pouco mais difícil do que a questão do sexo, porque você não precisa nem sair da sua cama para pecar com a sexualidade. Pois é. Você não precisa. Você não precisa nem... Para você pecar, você não precisa nem se tocar. Se eu pensar na tua esposa de forma errada, eu já cometo um pecado gravíssimo. Porque Jesus colocou o nível do pecado de sexualidade lá no ápice. Se eu só desejar no meu coração, bom, eu já cometi adultério. Então é gravíssimo. Né? Então tem toda essa dificuldade. Então, assim, voltando a dependente químico, a gente precisa fazer todo esse trabalho com ele, de mostrando para ele, meu amado, ó, você precisa lutar contra isso daqui, contra isso, contra isso. Quais são as suas falhas humanas? Sabe? Precisa passar muito pela questão do perdão, sabe, Tiago? O perdoar-se e o perdoar os pais por aquilo que eles fizeram, que eles achavam que era certo naquele momento. Sim. O pai não sabe o que fazer, então ele vai por qualquer caminho e erra muitas vezes. Mas a vantagem do pai é que ele erra com amor no coração. O meu erro se deu problema, o problema é seu. Eu não te amo mesmo, então você vira para lá. Né? Então, tem todo este processo de, irmão, qual que é a tua falha? E o problema do perdão é o seguinte, toda vez que a gente não se perdoa e não perdoa alguém, a gente, de alguma forma, nós colocamos no lugar de Deus. Porque Deus nos perdoa o tempo todo. Então, você não... Eu sou tão poderoso que eu não libero perdão. Deus libera, mas eu não. Eu sou mais poderoso do que ele, então eu não libero. Perdão é dele. Oração do Pai Nosso, né? Perdoa assim como eu tenho perdoado. Tipo, Exato, não é? A gente exato. tem que aprender isso. Rapaz, E uma coisa que eu só gostaria de deixar claro, Deus mandou você amar seu inimigo, amar seu próximo. Amar não é gostar. Qual a diferença? Eu falo gostar é o seguinte, por exemplo, se eu tenho uma rixa com o Alex fez alguma coisa que eu não gosto, eu tenho que amar Alex, independente de qualquer coisa. Eu posso não gostar de estar no mesmo ambiente que ele, eu posso evitar isso. Eu não preciso chamar ele para ser meu amigo, de estar em casa almoçando, jantando e aquela coisa. Porque o tal do santo não bate, tudo bem. Mas você, meu amigo, vou te explicar. A mágoa é um veneno que você bebe querendo que o outro morre. O outro vai morrer. O outro não vai morrer. Perdoa, irmão. Perdoa. Né? E assim, de alguma forma, o amor, o perdão, né? E esse amor ao meu amigo, ele é benevolente. Para mim é bom, né? Eu gosto do Tiago. O Tiago me machucou, mas eu gosto de estar perto dele. Então, perdoar para ele, para mim, é até um ganho, porque o Tiago vai voltar a estar comigo. Pois é. Agora, o perdão ao inimigo é a obediência.
ao inimigo é uma obediência. Deus mandou que amasse assim. E aquela parábola de... Agora eu não vou lembrar se é Mateus ou Lucas 18, que vai falar sobre o rei que perdoou uma grande dívida. Aquilo representa o Deus, ele perdoou uma grande dívida, porque o nosso pecado para Deus, ele tem valor infinito, então só um Deus poderia nos perdoar. Tá ligado que ali é uma alusão ao próprio Deus, né? É o próprio Aquele Deus, rei ali. exato. E aí depois aquele mesmo que foi perdoado encontra um irmão que tem uma pequena dívida E não perdoou. e não perdoou, e ainda quando o rei foi cobrar ele, não, eu fui cobrar ele para te pagar, mas eu já te perdoei, meu amado. Então, assim, o dependente químico precisa falar assim, cara, eu fiz uma má escolha na minha vida, sim, eu me destruí. Eu sei tudo que eu fiz para mim hoje, eu olho para minha vida, como eu falei, por exemplo, eu não tenho nada, sabe? Eu perdi muitas coisas. Toda sexta-feira, todo sábado, para mim é um martírio. Quando eu estou em casa, que eu não estou em missão, é um martírio, porque eu estou sozinho, é a hora que eu mais bombava na minha cabeça, vou beber, vou sair, sábado à noite é um inferno para mim, nesse sentido, sabe? Porque eu criei muita coisa ruim para mim, e eu preciso dizer para o cara, meu irmão, você tem que aprender a viver na solidão. Você precisa entender que tudo aquilo que Cristo assumiu, aquilo se tornou redentor. Cristo no Horto das Oliveiras, ele chamou os melhores amigos e eles dormiram. E vai ter dia que seus amigos vão dormir, não vão estar lá. Assim como apareceu um cara que Jesus nunca viu para ajudar e carregar a cruz, na sua vida vai acontecer a mesma coisa. É verdade. Quem vai te ajudar é um cara que você nunca viu. Tem dia que você vai precisar do Alex, o Alex não vai estar, e o outro cara que não tem nada a ver com a tua vida. Por quê? Porque Deus não quer que você coloque em mim a glória que é dele. E aí, quando você sabe que uma pessoa que nunca viu, foi Deus que trouxe essa pessoa. Perfeitamente. Sabe? E assim lá no alto da cruz, como você imagina você escolher, a palavra diz que Jesus chamou para discípulo aqueles que ele quis. Não foi sorteado, não, foi o que ele quis. E ele é Deus. Ele sabia quem cada um era, ele já sabia dos defeitos, das qualidades de todos eles, e não se importou. E eles abandonaram no alto da cruz. E aí Deus dá o grande exemplo do perdão, porque quando ele volta exatamente aparecendo para aqueles que abandonaram. Isso para mim, meu irmão, fala assim, meu irmão, eu não posso ter mágoa de ninguém, eu rezo direto para os caras que me venderam droga, para os caras que usaram droga para mim pela primeira vez, sabe? Eu rezo muito pelos caras. Isso é bonito, Alex. Teve uma vez um policial chegou para mim, assim que ele descobriu, né? Muito amigo meu, a gente foi amigo de infância, não vou falar quem também. Mas ele virou para mim, pô, aí você que largou tudo aí, pô, me conta aí quem que são, aonde que é, as paradas aí. Eu falei, meu amado, deixa eu te falar, a minha missão é ir lá falar de Deus para eles, a sua é descobrir. Não vou dar uma de X9, pô. Não, meu irmão, eu vou rezar pelos caras. Claro. E já tem, Tiago, para mim é muito louco, assim, última pregação do retiro que eu fiz, que eu era coordenador do Caminhada de Emaús, no final da pregação minha, eu falei assim, eu quero que levanta aqui todos os irmãos que eu vendi droga, porque eu quero pedir perdão. Pô, mais da metade levantou, me abraçou, irmão. Eu pedi perdão para eles na frente deles lá, sabe? Porque eu tenho medo do julgamento de Deus. Quando as pessoas viram para mim e falam assim, Alex, para mim eu só me importo com o julgamento de Deus, dos homens eu não estou nem aí não. Eu prefiro o seu julgamento, Tiago, o seu é falho. O de Deus não é, irmão. O de Deus não é. Então eu tenho um certo medo, sabe? De todo o mal que eu já causei em minha mãe. Hoje minha mãe tem orgulho, hoje minha mãe fica feliz quando ela fala do filho dela. Então, tomara que Deus leve isso em consideração. Mas aquilo que eu fiz de errado, Deus um dia vai falar assim, meu filho, isso aqui não era correto. Não adianta eu achar que eu vou mudar a vida, que eu vou mudar de vida e de repente tudo vai estar bom. Não é assim que funciona. Esse negócio aí aconteceu comigo, porque durante 9 anos eu fui pregador do evangelho. Eu pregava na igreja, eu fui professor de escola de jovens e de escola de adultos durante 9 anos da minha vida. E por coisa, não por causa do que o mundo me seduziu, mas por problema de sistemas de igreja, alguma coisa me afetou a fé e eu saí, entendeu? E eu saí, cara, simplesmente só saí. Doeu 3 dias, depois foi um alívio, né? Aí eu voltei a beber, voltei a andar, fazer as coisas que eu fazia e tudo mais. E um menino, inclusive um abraço para você, Johnny, um menino que foi criado na igreja nesse período, que ele era uma criança, e aí virou homem nesse período de 9 anos, eu vivi isso aí com ele. Eu estava lá em Cordeiro, ele chegou com a namorada dele, que agora casou, inclusive parabéns aí pelo casamento, casou agora mês passado. O Johnny, ele se formou pastor,
e já está agora com a missão lá pro lado de São Paulo, lá, vai trabalhar na associação de pastor. E ele chegou com a pé da mulher e falou, cara, esse aqui me ensinou a pregar. Esse aqui é um pregador que tal, e elogiou, entendeu? Aí me vem outro irmão e falou, rapaz, uma vez você pregou sobre José. Eu nunca vi pregar sobre José, que era o marido de Maria, que era padre de Jesus, enfim. E tudo mais. Eu falei, gente, como é que isso tem tantos anos, né? Pensando, mas fez diferença para alguém. Marcou. Entendeu, Alex? Você faz uma diferença para alguém, é uma bênção. E eu falei, na verdade, se você não faz, você é um canal de bênção naquilo ali. Então, às vezes, isso que você está fazendo, eu estou te falando por quê? Às vezes você não vai ter, eu sei que você não está fazendo para isso, óbvio, mas você talvez não vai ter o mérito e nem a credibilidade que deveria ter. Por isso que te julgam. Normal, irmão. Normal. Mas eu vou falar uma coisa para você. Uma vez, eu gosto muito de contar histórias quando eu prego. E uma história, eu nunca sei onde eu escuto, mas o mar tinha dado uma ressaca de mar e estava cheio de ostra, caranguejo, assim, acho que é ostra, não, caranguejo, acho que é caranguejo, na beira do mar, mas muito, 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 muito. E uma menininha começou a pegar um por um e jogar na água de novo, Aí veio o cara e falou com ela, minha filha, mas são muitos, você não vai dar jeito. Aí ela falou, eu sei, mas esse que eu fiz a diferença já valeu, tipo, entendeu? Ela falou mais ou menos a história assim. E eu fico pensando, irmão, o que você está fazendo, para alguém, você vai se eternizar, entendeu? Alguém amanhã vai ver frutos, ou talvez nem vai estar aí para ver, e Deus sabe das coisas. Eu até prefiro que seja assim. Alguém vai chegar e vai falar assim, olha, eu consegui, graças ao irmão Alex, que teve todo um carinho, graças ao irmão Dequian, o irmão Nuto, graças a Deus usou esses homens para poder me resgatar de lá e eu estou aqui. Então, cara, parabéns. Não, teve uma vez, Thiago, eu fiz uma pregação em Petrópolis, que eu terminei ela, porque eu estava vendo muita intriga entre as pessoas lá, que estavam trabalhando, né? E aí eu comecei a contar um pouco da minha história, das coisas que eu falei, e aí eu falava sobre essa questão do julgamento de Deus. Eu falei assim, gente, eu preciso de vocês não fazem ideia, porque eu tenho medo do julgamento de Deus. Então eu acho que se eu chegar diante de Deus, Deus vai virar para mim e falar assim, meu filho, você repetiu 8 vezes, você foi expulso 3 vezes da escola, olha as dores que você causou à sua mãe, olha quantas pessoas você vendeu droga, olha só quantas brigas, quantas coisas e tal, mas vem aqui. Aí eu falo que eu sonho com isso. Um dia ele me levar na porta do céu e falar assim, tá vendo aquela galera toda sentada lá? Eles estão aqui hoje porque um dia ouviram você falar de mim, vai lá ficar com seus amigos. Então se vocês se converterem hoje, talvez eu ganhe o céu. Mas se vocês não converterem, meus amados, talvez eu não ganhe esse céu. Então, preciso de vocês. Então, acho que é isso, né? Você fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Eu costumo dizer muito o seguinte, Thiago, eu não estou aqui para tirar droga de ninguém. Porque João Batista me ensinou o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é Jesus. A minha missão é levar esse jovem, esse adulto a Cristo. E Cristo vai tirar o pecado. Se a minha missão for tirar a droga de alguém, ele mandava eu fazer uma clínica de recuperação. Ele não mandou fazer isso. Ele mandou pregar a palavra dele. Sabe, todo encontro nosso aqui eu começo pregando a palavra de Deus para eles. Depois é que nós vamos falar sobre dependência química. Primeiro eu vim falar do amor de Deus, sabe? De quanto Deus, apesar de tudo que a gente fez, todos os dias ele nos escolhe novamente. É uma escolha pessoal e particular dele, sabe? Deus não escolhe multidão, ele escolhe Tiago. Ele escolheu o Tiago, ele escolheu o Alex, ele não escolheu, eu vou escolher o povo. Não, ele escolheu cada um de forma particular. Eu gosto muito de Zaqueu nesse caso, né? Tem uma multidão ali, não tem ninguém interessado nele. Não, eu vou naquele que está interessado em mim. Eu vou lá nele. Viu lá na árvore. Eu vou lá naquele, porque aquele lá veio para me ver. Ele não veio aqui para ver o espetáculo, ele veio para me ver, sabe? Então é isso. Ele fala, se o povo procurar a minha face ao invés da minha mão, então, né, os ouvirei. Exato. Galera, esse foi um Colecast. Eu tô até meio emocionado, que eu achei que o papo foi fantástico. E esse é o nosso intuito, é mostrar pessoas que faz. Alex é um jovem rapaz, muito abençoado, né? E tá com esse projeto maravilhoso junto com o Dequian e junto com o Nuto. Deixamos aí o telefone de contato. E se você tem alguma história para falar,
seja seu trabalho, seja seus projetos, seja o que for. Se é você alguém que faz, entre em contato com o Colecast, olha o nosso arroba, é só entrar, deixar um direct e com certeza você vai fazer parte aí do nosso programa, Alex. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Olha, a gente geralmente finaliza fazendo um colezinho, que é assim, ó, e assim, ó. Valeu! Valeu!